eu quero continuar falando sobre a Arca de Noé e quero já de antemão lembrar vocês, tem um filme que está saindo aí com uma porção de coisa que não tem nada com Deus, gente. Eu já recebi algumas observações, mas a palavra do Senhor diz assim: observai tudo e retém o que é bom, tá? Então, são coisas que acontecem que às vezes você fala, mas por que está acontecendo assim? Está acontecendo assim porque não tem muita gente que grita, né? Nós aceitamos passivamente, de maneira passiva, o que o mundo está fazendo com a palavra de Deus. E o mundo tem, de alguma forma, esculhambado a palavra de Deus. Eu vou mais além, que é para a reflexão dos senhores que estão presentes e aqueles que estão podendo nos ouvir. As pessoas não estão saindo da igreja porque não tem alimento. É porque elas estão chegando aqui com a barriga cheia de lixo. Elas chegam na igreja já cheia de comida ruim. Nós ouvimos mais do que nós imaginamos. O cérebro consegue absorver 1000 palavras em uma única imagem. Você passa, se você pegar, tem um método para você observar o que você tem visto na internet, você vai ver o quanto de lixo que você bota no seu cérebro. Então, quando você chega aqui, para descontaminar, o Espírito Santo tem trabalho. Quando você chega diante de Deus, até o cérebro descontaminar, eu já vi hoje 2 motoqueiros esticados no chão, um policial que tomou um tiro na cara em Campo Grande, eu já vi uma porção de gente pedindo comida, eu vi um carro lá em Niterói, porque tinha acabado a luz, o cara botou, coisa absurda, irmãos, as balas em cima, o cara roubou as balas do cara do sinal, ele avançou o sinal e levou a bala. Não foi sem querer, eu tenho certeza. 2 pacotinhos de R$2 de bala de banana. O cara pegou e levou. Olha que coisa absurda. Eu já vi tudo isso. Assim como eu, você também já viu. Você já viu também. Uma porção de coisa ruim. E isso contamina a gente. Isso traz, na verdade, uma porção de coisas ruins para o nosso coração. Porque o cérebro comanda a emoção, e a emoção vai para onde? Para o coração. Então nós chegamos, muitas vezes, tem até um bom alimento, mas nós não conseguimos separar. Porque o ouvido não deixa, os olhos não deixam, porque o estômago está o quê? Cheio. Você já parou para pensar nisso? Quando a Bíblia diz, obrigado, irmão. Quando a Bíblia assim diz que é para você se esvaziar e se encher do Espírito, é isso. Como que eu me esvazio? Senhor, tira essas coisas da minha mente. A hora da adoração é uma boa oportunidade. É uma boa oportunidade. Eu choro. E choro mesmo. Volta, por favor, a estrofe, irmão. A estrofe do cântico. A hora que ele fala, olha o que Deus já falou. Olha o que Deus já falou, através da sua adoração. O cântico, a parte da estrofe, por favor. Vai mais adiante, passa. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus, que deixa as 99 só para quê? Me encontrar. Olha para mim um pouquinho. Quando Pedro, só a Bíblia, isso aqui. Quando Pedro recebe uma ordem de Jesus para tomar conta das ovelhas, Jesus fala assim para Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro não recebeu uma ordem de Jesus para ele tornar-se pai da igreja. Porque quem é o pai da igreja católica? Quem foi o primeiro papa considerado historicamente? Pedro. Ele não é pai de nada. Assim, a igreja, ela muitas vezes transfere a responsabilidade disso para as pessoas. Consegue entender? Mas quem deixa tudo
para ter alguma coisa especial com você, não é o pastor, não é o diácono, não é o presbítero, não é teu pai, tua mãe, não é tua mulher, teu filho. O que o cântico está dizendo? Que Jesus, é Jesus que é o bom pastor. Teoricamente, nós ficamos imaginando e isso é uma transposição de responsabilidade. A gente transfere essa responsabilidade para alguém e queremos que alguém assuma isso. Eu posso considerar que muitas vezes eu me senti órfão. Estando aqui, com autoridade pastoral, sacerdotal, sozinho, órfão. Mas a culpa não é de quem está aí. A culpa não é de quem está lá. A responsabilidade desse sentimento é de quem? Minha. Porque ele já fez isso. Compreendeu? Ele já fez. As nossas escolhas, por isso que é livre-arbítrio. Para quem conhece um pouquinho da Bíblia, sabe o que eu quero dizer com isso? Não dependem de terceiros. Livre-arbítrio é isso, livre vontade. Você não está escravo da sua vontade. Aí a expressão do amor me escraviza. Passa aí mais um pouquinho, olha a segunda parte. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mas mesmo assim fez o quê? Se entregou. Como que eu não vou ficar escravo de um cara que morreu na cruz sem me ver? Eu quero. Eu não sei por que as pessoas abandonam ele. Eu sei que eu não vou abandonar. Eu não sei por que as pessoas deixam de segui-lo. Eu sei que eu não vou deixar de seguir. Eu não sei por que as pessoas, elas tentam responsabilizar alguém pela sua escolha, assim como Eva. Eu sei que eu não quero ficar longe desse Deus que se entregou. É muito simples. Isso é muito simples. Não tem mistério nenhum. Não precisa ser muito inteligente, não. Basta querer entender o que está ali. Mas vamos lá. Gênesis capítulo 8, verso 15 e 16. Nós vamos continuar falando sobre a arca. Gênesis 8, 15 e 16. Diz assim: então Deus disse a Noé. O que Deus tem falado com você? Para um pouquinho, rapidamente. O que Deus tem falado com você sobre a arca? Vamos lá, lembrando um pouquinho para trás. A arca que Deus separou lá, através de Noé, com a família de Noé, no capítulo 6, depois do 7, e agora nós estamos já no capítulo 8 de Gênesis, a arca era para salvar a humanidade. Você pode considerar que a igreja hoje ainda é essa esperança para salvar a humanidade? Sim? Sim. Mas todo mundo entrou na arca? Não. Qual era a característica das pessoas que entraram na arca? Pelo menos as que Deus deixou claro que viu em Noé. Era justo, íntegro e andava com quem? Com Deus. Noé deixou de pecar porque entrou na arca? Noé deixou de ser mais ou menos ser humano porque entrou na arca? Noé deixou de morrer porque entrou na arca? Não. Mas era característica dele. Como que nós podemos acrescentar justiça à nossa vida? Através da palavra de Deus. Como que nós podemos acrescentar integridade à nossa vida? Através da palavra de Deus. Como que nós podemos andar com Deus? Através da palavra de Deus. E aí, então, no versículo 8, aqui, uma coisa historicamente falando, tá? O dilúvio já havia acontecido, a arca já estava quase um ano boiando. Já estava quase um ano boiando. Já estava na hora de abrir a porta da arca. E precisava abrir a porta. Porque o propósito não era nós ficarmos aqui dentro. Isso que é a igreja. O propósito não é ficar aqui dentro. O propósito é nós ficarmos aonde? Lá fora. Existem pessoas que conseguem lidar com o evangelho aqui dentro, mas não conseguem lidar lá fora.
Consegue entender? As pessoas conseguem serem bons crentes aqui dentro da arca. Mas não consegue ser com um amigo, na hora da tomada da decisão de não pecar, na hora de mostrar a integridade. Mais uma vez eu digo, integridade é a oportunidade de você fazer alguma coisa errada e não fazer, mesmo quando ninguém está vendo. Isso é integridade. A oportunidade que você mostra para você mesmo, olhando no espelho e dizendo assim, eu não vou fazer não, porque eu sei que Deus está aqui. Entre eu e a coisa errada, Deus está aqui. E aí, lá fora, as pessoas querem ver você andando com Deus. Como que as pessoas te conhecem lá fora? Crente 7? Eu tenho ouvido muito isso, sabe? Algumas lideranças. Pastor, como é 7 esse aí, pastor? Cuidado. É uma terminologia de alguém que gosta de enganar as pessoas. 7-1. Um mentiroso. Como que as pessoas têm te visto nos acordos que você faz, nos tratos? Você fala, você cumpre. Quer ver uma coisa que a gente tem pouco cuidado? É com o tempo. Marquei com o bispo Francisco da Sara Nossa Terra, o bispão da Sara, 14h na Barra. E eu saí 1 hora antes, já para não chegar atrasado. E ele me passou o endereço, Avenida das Américas, 1750. E eu fiquei 2 horas rodando na Barra. Para vocês terem ideia, eu tive que botar R$100 de gasolina, porque acabou a gasolina de tanto eu procurar o endereço. E eu não achava o endereço. Como havia acabado a luz aonde ele estava, não tinha nem luz, nem internet, e ele estava sem celular. Como que eu ia achar? Eu parei e falei, ele vai me ligar. Carlão, onde o senhor está? Onde você está? Eu falei, estou em frente à Igreja Universal, no 1750. Ele, pastor, o endereço é 17.500. Agora eu te acho. Botei no Waze, né, no computador de bordo do carro, 23 minutos ainda de onde eu estava até o endereço. Cheguei lá atrasado. Cheguei atrasado, a primeira coisa que eu pedi, desculpa porque eu cheguei atrasado. Muitas vezes nós não temos a mesma seriedade nos cultos. Chegamos atrasados no culto. Nós não conseguimos entender que Deus é mais importante do que o meu compromisso com o bispo e com o empresário que estava lá naquele lugar. Quer ver uma outra coisa que nós fazemos com muita facilidade? Quando alguém nos chega e pede uma oração. E a pessoa diz assim, ora por mim, e ela conta o seu pecado. Mas ela pediu oração por você e contou o pecado porque ela confia em você. E pouco tempo depois você começa a ouvir o mesmo assunto na boca de outras pessoas. Aquela oração virou maldição. As pessoas não conseguem guardar o mínimo daquilo que elas ouvem, para que através do poder da oração, Deus tire e descaracterize todo o mal que está em torno daquilo que alguém te contou. Eu entendo que Noé teve um grande problema com a geração que estava lá fora. É tanto que ele optou em ser diferente. Mas agora era a hora da arca abrir a porta e as pessoas que estavam lá dentro saírem. E o que eles iriam encontrar? O que você acha que Noé encontrou depois de 1 ano de coisas mortas boiando? 1 ano de devastação global. Foi só um pedacinho não, porque tem uma teoria de que choveu só num lugar e aí aconteceu o fenômeno da arca. Não, foi um fenômeno global. Aconteceu no mundo todo.
Porque eu creio na Bíblia assim. O que aconteceu foi uma destruição total. E lembram qual foi o motivo? Porque a maldade daquela geração, ela atingiu a Deus. Então agora, aparentemente, está tudo resolvido, porque agora nós vamos sair e vamos nos deparar agora com o quê? Com o início de tudo. Eu espero que você esteja construindo alguma coisa na tua vida, até porque ela passa rápido, muito rápido. Alguns vivem 10 anos, outros 15, outros 50, 70, a média aí, 75, 80. Quem passar disso, o que a Bíblia diz? Cansaço, doença, INPS, CRAS, dor na cabeça, dor no pé, no joelho, dor na barriga, dói tudo. Mas o que eu estou dizendo aos senhores é o seguinte, que independente desse tempo, a vida é muito rápida, passa muito rápido. Há pouco tempo atrás, nós estávamos aqui agradecendo do dia 31 para o dia 1º, porque já começávamos o ano de 2024. Nós já estamos terminando o ano de 2024. Eu, particularmente, já tenho agenda para fevereiro de 2025. Compromisso para maio de 2025. Então, passa muito rápido a vida. Um ano de Noé com a família e os bichos dentro da arca também passou muito rápido. E aí eu vou sinalizar duas coisas no verso 8. Depois Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído a superfície da terra. 9. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou junto de Noé na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e lhe recolheu consigo na arca e a trouxe de novo para dentro da arca. Que coisa maravilhosa. Olha que coisa espiritual. Olha que coisa maravilhosa. O simbolismo da importância da aliança de Deus com a igreja. Aparentemente, vocês só vão entender isso lá na frente, mas vamos seguir o texto. Verso 10. Noé esperou mais 7 dias. E de novo soltou a pomba fora da arca. Por que ele esperou? Porque ainda não havia baixado a arca. A água não tinha parado. A água não tinha chegado no limite. Eu tenho uma lição para você e eu quero primeiramente deixar claro, muito claro para você que a experiência de Noé naquele tempo pode se repetir na experiência de hoje, fazendo uma analogia à igreja e à arca. A igreja é hoje a arca, a geração que nós estamos vivendo é pior do que o tempo de Noé. E agora a gente vê o simbolismo da pomba. O que simboliza a pomba? O Espírito Santo. Então Noé permitiu que o Espírito Santo saísse por ordem de Deus. E Deus entendeu que Noé ainda não estava pronto para ver o Espírito Santo sobre toda a terra. Vamos voltar um pouquinho aqui em termos de Gênesis. Quando Deus criou Adão e Eva, o que Deus soprou nas narinas de Adão? O seu fôlego de vida, o Espírito. A destruição, o que Deus tirou da terra? A vida. Sabe qual é a lição? Quando você sai da arca e você não está pronto para lidar com a morte, porque o espírito de morte é o que está lá fora, o Espírito de Deus faz você ficar mais tempo aqui. Qual foi o tempo que foi necessário para Noé entender o que estava acontecendo lá fora? 7 dias. E aí, fazendo mais uma vez uma analogia no Novo Testamento. Aqui dentro da arca a gente aprende uma coisa que a gente não aprende em lugar nenhum. Anota. A gente não consegue amar a Deus no mundo. Porque no mundo, as pessoas não amam a Deus. Então qualquer coisa que eu faça já é diferente. Sabe onde a gente aprende a amar a Deus? Dentro da arca.
Por quê? Nós temos que ter convivência e relacionamento com as pessoas. Conseguiu captar a visão? Você só consegue sair daqui para falar do amor de Deus lá fora quando você aprende aqui a amar as pessoas. E o que Jesus fala? Que aqui você tem que perdoar o seu irmão quantas vezes? Pastor, que coisa semelhante. Então o Espírito Santo me treina para eu amar as pessoas lá fora onde? Aqui. Você pode ver que seu primeiro ano de vida cristã é uma maravilha. Você lembra do primeiro ano da vida cristã? É uma maravilha. Segundo ano da vida cristã, se você se envolveu com a obra, você começa a entender os problemas que tem dentro da igreja. Do terceiro ano da vida cristã em diante, você fica pensando se vale ou não a pena continuar dentro da arca. Só que lá fora só tem o quê? Destruição. Compreenderam? Não é assim? Primeiro ano da vida cristã, feliz, cheio de poder, tudo tá bom, nada me incomoda, legal. Aí no segundo ano o pastor olha e fala assim, você tem que trabalhar, você tem que fazer alguma coisa pela obra. E te bota para trabalhar. Te colocando para trabalhar, você começa a se envolver com os problemas da arca, com os problemas internos da arca. Do terceiro ano em adiante, você já não tem muita certeza se vale ou não a pena isso aqui. Mas é 7 vezes, 7, que você precisa amar quem está perto de você. Lá fora ninguém te ama. Meu pai falava isso e eu só vivi isso com a vida, tá? Quem te ama é o teu pai e tua mãe. E eu vou falar uma coisa que absurdamente algumas pessoas não acreditam. O diabo não te ama mais do que teu pastor. Mas tem gente que prefere andar com o diabo do que andar com o seu pastor. O diabo, às vezes, é um amigo que te leva para beber, para prostituição, para pornografia. É um amigo que te dá uma oportunidade de fazer uma coisa errada que depois você vai se arrepender. Porque senão Davi não falaria assim, eu tenho prazer em estar na casa do Senhor de dia e de noite. Senão Davi não teria dito assim, eu não vou me assentar à roda dos ex. Cara, toda hora você senta do lado de gente que não gosta de Deus. E se você botar uma lupa espiritual nele, você vai ver entidade para cá, demônio para lá, capeta para lá, diabo para todo lado. Porque a gente não tem discernimento suficiente para discernir. Então Noé soltou a pomba voltou, porque não estava na hora de fazer o quê? Ficar lá. Aí fui conversar com o bispão. Aí o bispão virou e falou assim, pastor, eu quero a tua ajuda. Falei, pastor, o que o senhor quer? Eu tenho uma escola na África, com 200 crianças. E eu quero que o senhor me ajude a montar um projeto para a gente melhorar aquela escola. Falei, tá bom, pastor. A minha experiência com a África não foi muito boa, não, mas eu vou orar por isso. Ele quer fazer uma coisa que eu sempre coloquei no coração, que era missões. Mas a pomba foi e não voltou. Muitas vezes os seus sonhos vão e Deus não permite o quê? Voltar. Sabe por quê? Porque não eram de Deus. Quanta coisa você pensou em fazer quando tinha 18 anos, 20 anos, 25 anos? Eu agora aos 54 anos. Quantas coisas? E não era tempo para fazer. Então eu chego a uma conclusão, verso 11. À tarde, ela voltou a ele, trazendo no bico o quê? Uma folha, um raminho de oliveira. Assim Noé entendeu que as águas haviam baixado sobre a terra. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Vós sois os... Caramba, pastor,
Tem a ver com esse negócio aí. Tem a ver. Por que tem a ver? Vamos entender. Quando Jesus falou isso, é porque o povo judeu estava muito longe de Deus. O povo de Israel, o povo de Deus na época de Jesus. Estava muito longe de Deus. E ele estava mostrando, ele estava se apresentando como pastor. E o pastor, ele tinha características especiais para cuidar daquele povo, aquela nação. O que Jesus ouviu quando nasceu? Olha, Jesus, você vai nascer e eles vão matar você. Jesus sabia. Vocês concordam comigo que Jesus sabia que ia morrer lá na cruz do Calvário? Aí Jesus falou o quê? Não, eu vou embora. Eu vou pegar um burrinho e meter o pé de Jerusalém e vou embora para Turquia, que é o Irã hoje. Um pouquinho de geografia bíblica para os irmãos que gostam de estudar a Bíblia. Não é para demonstrar conhecimento, não, porque o pastor conhece muito a Bíblia, é porque a igreja não está preparada para receber o conhecimento que o pastor tem. Então eu tenho que dar um pouquinho para ninguém morrer cheio de comida dentro da garganta. E aí, ele sai de Jerusalém e vai para onde? Já bebê, para o Egito. Ele vai para o Egito. E o que Deus faz com Jesus no Egito? Vocês lembram disso? Lembram dessa passagem? Agora em dezembro a gente comemora o nascimento de Jesus, mas Jesus, o primeiro Natal dele, ele estava onde? No Egito. Fazendo o que no Egito? Lembrem. Fugindo de Herodes, que Herodes ia matá-lo. Herodes, tomado por uma ira muito grande, que acendeu no coração dele, deu uma ordem: matem todas as crianças, homens, que nasceu nessa data, até essa data, porque dentre esse espaço, o Messias vai nascer. Lembram disso? Lembram disso? Vamos continuar os fatos históricos. Aí Deus levantou 3 homens, que eram os magos. Dizem que eram 4, mas a Bíblia confirma que eram 3. E foram até Jesus. E apresentaram a Jesus no seu nascimento elementos da natureza. Um deles tinha o quê? Uma vasilha com óleo muito precioso, que era mirra, para que ele pudesse ter dinheiro para viajar e escapar da morte. Compreendeu por que Jesus ganhou presente naquele dia? Amém? Amém? Compreenderam? O que Deus falou para Noé? Noé, solta a pomba, quando voltar eu vou te trazer um presente. Todas as vezes que você sai da igreja para cumprir a missão, quando você volta com o quê? Com um presente. Por favor, preste atenção nisso. O presente não é teu. Normalmente, quando você cumpre a missão, quando você volta com alguém que o Senhor Deus lhe deu a oportunidade de falar do amor de Jesus. Você foi para o deserto, lá para o Egito, e traz do Egito pessoas para receberem Jesus, o presente de Deus. Está compreendendo a coisa? Estão compreendendo, amados? Estão compreendendo? Então, quando você vai e olha o texto, você fala assim: agora eu sei por quê que Noé era justo, íntegro e andava com Deus. Porque toda vez, mesmo quando ele não tinha chance de falar de Deus, ele falava. E o que Deus deu a ele? Esperança. Agora eu quero que você pense, quantas pessoas você levou esperança hoje? Hoje. Você falou para ela assim: Deus te abençoe. Deus esteja com você. Eu tenho um amigo que está fazendo hemodiálise. E eu sei o horário que ele está fazendo hemodiálise. Todo dia. Eu ligo para ele neste horário. E eu falo para ele assim: oi. E ele digita dizendo assim: não posso atender. E eu boto para ele: Deus abençoe a sua vida. Ele está fazendo hemodiálise. Mas eu tenho certeza que Deus pode abençoar aquela vida. Deus pode abençoar a tua vida.
Deus pode fazer com que você seja esperança para uma geração que não tem esperança, que está morrendo afogado, cheio de lixo na cabeça, cheio de lixo no coração, cheio de problema, aonde você simplesmente acolhe a missão. Você consegue perceber a importância de ser bênção na vida de alguém. E aí a bênção começa a passar perto de você. Não quero nem entrar no detalhe, porque esse é um detalhe que eu tirei para a minha vida, e eu não quero tirar isso da minha vida. Mas quando você é bênção na vida de alguém, irmão, Deus abençoa a sua casa. Deus abençoa o seu filho, a sua filha. Deus abençoa a sua vaca. Deus abençoe o seu boi. Deus abençoe o seu trigo. Deus faz de maneira extraordinária coisas extraordinárias acontecerem, porque Deus continua até hoje cumprindo a sua palavra, cuidando de cada um de vocês. Aparentemente, o texto para por aí. Mas abra por gentileza, agora no verso 15 e 16. Gênesis 8, 15 e 16. Conclusão. Leiam comigo, por favor. Então Deus... O que Deus falou com você até agora? O que Deus falou até agora com você? Não leva para o coração. Quando alguma palavra ela é dura, porque duras foram as palavras de Jesus no tempo de Jesus. Mas leva na cabeça. Não está na hora de você fazer uma escolha de cumprir a tua missão? Pastor, mas quem tem chamada aqui é o Senhor. Romanos 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Toma. Graças a Deus que foi Paulo que escreveu. Romanos 12, 1 e 2. Leiam. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício. O que Noé fez assim que a água baixou? Um altar. Para fazer o que no altar? Nós vamos ler isso lá atrás, só para a gente entender. Para quê? Fazer o que no altar? Oferecer um sacrifício. O que você está vendo aqui? Qual é a tua missão que está dentro da arca? Você que está na arca, oferecer a sua vida como sacrifício vivo. Eu pressuponho, é apenas uma hipótese, que a galinha que estava na arca botou ovo. Amém? E foi chocada. Então, de uma determinada hora para lá, o boi copulou com a vaca. E um ano, a vaca deu o quê? Bezerrinho. Caramba, pastor! Agora estou entendendo. O ovo virou galinha, a galinha deu mais ovo. Chegou uma hora que tinha tanta coisa ali dentro que chegou a hora de abrir a porta para aquilo ir para onde? Para o mundo. Não existe jacaroa, é só uma maneira de nós rirmos. O jacaré, com a jacaroa, teve uma porção de jacarezinho. Ou não, ficou lá, ninguém cresceu. Em um ano. Não, pastor, a Bíblia não fala. Irmão, é natural. Seu cabelo de um ano atrás é o mesmo cabelo de hoje? Cabelo? Alguém... É? Cabelo? A pele, quando você toma banho, você sabe que cai o corpo, né? O corpo desfaz, vocês sabem disso, né? As células mortas, você pelo menos tem que esfregar o corpo para sair as células mortas, né? Você vai esfregando, aquilo vai saindo. Você não está num processo natural de transformação toda hora?
As suas unhas, né? Crescem, você corta, cresce, corta. Você tem controle sobre isso? Você tem controle sobre isso? Não. Pastor, eu tive agora uma ideia. Se eu sacrificar, então, o meu corpo, que é a minha missão, o sacrifício, aparentemente, eu tenho que morrer? Aparentemente, eu tenho que deixar de viver? Aparentemente, eu tenho que deixar de gostar das coisas que eu gosto? Não. Mas Deus vai crescer e fazer crescer coisas especiais na tua vida. Naturalmente. Naturalmente. É isso que te faz diferente de quem está no mundo. Os seus cabelos são mais fortes, igual o de Sansão. As suas mãos são mais fortes, igual a de Sansão. Lembra o que ele fez com uma juncada de jumento? Matou uma porção de gente. Está lá escrito no livro de Juízes. Era um homem diferente de mim e de você? Não, mas alguma coisa sobrenatural estava sobre ele. Quando você oferece a tua vida como sacrifício, vivo, santo, agradável a Deus, você transforma isso o quê? Leiam, este é o culto racional de vocês. Pergunto, quantas vezes você chegou aqui, fez alguma coisa achando que era culto, e baseado na experiência de Noé, e depois da história toda que eu contei, que conclusão que você chega? Que nem sempre eu saio daqui com a sensação de que eu fiz o quê? Um culto a Deus. Nem sempre eu saio com a sensação de que eu fiz um culto a Deus. Boa noite, casal. Deus abençoe. Amo vocês. Deus abençoe a casa de vocês. Nem sempre eu fiz o meu culto a Deus. Hoje eu vi uma pessoa preocupada com um boleto para pagar, que não consegue pagar o boleto. E eu saí e pedi a Deus, Senhor, ajuda o irmão a pagar o boleto. Talvez não era porque ele não tivesse o dinheiro para pagar o boleto, é porque o boleto não tinha como ser pago, que é pior, né? Mas se Deus deu a ele a vitória, o meu culto hoje tem sentido de vitória. Ele está ali sinalizando, paguei, pastor. Então, Senhor, o meu culto tem sentido de vitória. Quando você vai fazer a visita a alguém, e alguém diz para você assim, pastor, muito obrigado, porque as orações foram respondidas. Quando nós chegamos aqui, o nosso culto tem sentido de graça. É recheado de graça. Quando você anda o dia inteiro, passando para tudo que é lado no Rio de Janeiro, e está vivo, basta estar vivo. Basta você estar vivo. O meu culto tem sentido. O meu culto tem razão. Está ali, ó. É o culto racional. Vale a pena. Isso aqui vale a pena. Ele não está olhando para o teu cabelo, não está olhando para a tua roupa, não está olhando se você deu oferta, se você não deu oferta, se você fez isso, se você fez aquilo. Mas ele está olhando se você ofereceu o seu corpo, a sua vida, se você está aqui, se você ofereceu a Ele. Faça valer a pena isso. Verso 2. Como se não parasse ali, e eu pediria se eu fosse contemporâneo de Paulo, eu falar, Paulo,
Paulo, para aí, um só, não manda outro não. Olha o 2. Leiam. E vivam, não é isso? Está escrito assim, e viva conforme os padrões do quê? E não viva conforme o padrão do mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente para que possamos experimentar, completem, qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Feche os seus olhos. Não tem como agradar a Deus, nem conhecer a vontade de Deus, se não for assim. Como é que tem sido, hein, irmão? Pastor, eu fico perplexo quando eu vejo que o irmão tem paciência, o irmão tem sabedoria e fé. Porque eu sempre pedi isso ao Senhor, para Deus me dar paciência, sabedoria, eu nunca deixar de acreditar nesse Deus que um dia me chamou. Porque eu não fui chamado pelo meu pai, eu não fui chamado pela minha mãe, eu não fui chamado pela igreja, eu fui chamado por Deus. Eu tenho convicção de que eu fui chamado por Deus. Então, Deus, tira o padrão que não é bom, transforme o meu coração, acrescente experiências boas, agradáveis, para que eu ofereça o meu culto a Ti. É isso que Ele quer de você. Uma experiência. Cada momento desse aqui, uma experiência. Uma experiência que te renove a alegria, a força, a sabedoria, a compaixão, a bondade. Ela se renove automaticamente, igual como cresce seu cabelo. Porque isso não vem de vocês, vem de Deus para a igreja. Fique de pé, vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Porque tem significado. Se tem cheiro neste lugar, que seja cheiro agradável ao Senhor. E que possamos perceber que esse cheiro vem de cada um que está aqui. E o Senhor prometeu lá no versículo 22 que nunca mais iria destruir. Então, Senhor, não destrua as pessoas que estão perto da gente. Mas nos ajude, Senhor Deus. Nos ajude a levá-los para perto do Senhor. Em nome de Jesus. É o que eu lhe peço e oro. Que a graça, a paz, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito se façam presentes neste lugar hoje para todo sempre. Amém.